Viva! A partir de agora está com os pés na terra. No episódio de hoje falamos de um tema que provavelmente lhe vai chamar muita atenção. Isto porque é algo que normalmente é encarado como um incómodo por todos aqueles que têm uma horta, um jardim ou uma exploração agrícola. Isso mesmo, as chamadas ervas daninhas. As ervas são talvez o fator dissuasor que mais pesa na tomada de decisão para a conversão para o modo de produção biológico. Isto porque, à primeira vista, pode parecer o problema mais difícil de contornar neste modo de produção. No entanto, as ervas são um ótimo exemplo da necessidade de mudança de atitude por parte dos agricultores, que, por um lado, devem tentar ver o lado positivo destas plantas e, por outro, compreender o porquê do aparecimento das mesmas nos seus terrenos. Devem tentar compreender que existem, de facto, formas de conviver harmoniosamente com as ditas ervas daninhas, sem demasiado esforço e sem prejudicar a sua própria saúde ou o ambiente. No programa de hoje abordamos então a questão das ervas, que em agricultura biológica são tratadas por adventícias, tal como os graves problemas associados à aplicação de herbicidas, que vulgarmente são chamados remédio para a erva. Falaremos também das práticas culturais que deverão ser adotadas para uma gestão eficiente das ervas. A utilização de produtos químicos para eliminar as ervas infestantes tem aumentado exponencialmente em todo o mundo, sobretudo depois da plantação das culturas geneticamente modificadas resistentes aos herbicidas. Está a acontecer um fenómeno parecido ou equivalente àquilo que está a acontecer com os antibióticos, ou seja, está a provocar ou está a causar as bactérias super resistentes, nomeadamente devido ao uso abusivo dos antibióticos na produção animal, e está a criar, no caso dos herbicidas, está a criar ervas super resistentes, nomeadamente alguns azevãs, como o que vemos aqui na exploração. Vários estudos científicos independentes dão conta da contaminação do ar, da água e do solo pelos herbicidas e pelos metabólitos resultantes da sua degradação. Os herbicidas imobilizam determinados nutrientes, tornando-os inacessíveis para as plantas absorverem. Ou seja, por exemplo, no caso do glifosato, que é o herbicida mais utilizado em todo o mundo, e precisamente porque é um herbicida de largo espectro, portanto atinge uma gama geral de plantas, durante muito tempo e de forma enganadora, o glifosato foi comercializado como seguro para o homem e amigo do ambiente, precisamente porque essa enzima é exclusiva dos vegetais e, portanto, não existe nos mamíferos, daí dizer-se que era inofensivo para o homem. Outros estudos revelam a presença destes venenos na urina, no sangue e no leite materno, sobretudo das populações rurais, e relacionam este facto com o crescimento anormal de determinadas doenças, como o cancro e outras doenças crónicas. Os pesticidas usados na agricultura convencional estão incriminados em múltiplas doenças humanas, desde alterações do comportamento, passando pelo autismo, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, vários tipos de tumores, muitas vezes relacionados com hormonas, como tumores da tiroide, o tumor da mama na mulher, da próstata no homem, e, portanto, isso não é negligenciável. Vários governos europeus adotaram leis que restringem ou proíbem o uso de herbicidas em áreas urbanas, nomeadamente parques infantis, jardins públicos e campos de jogo. Por exemplo,
as relvas. Não se pode utilizar este tipo de químicos, até porque depois vai estar em contacto direto com crianças e com adultos, e por isso nós temos vindo a evitar e a eliminar a aplicação deste tipo de químicos. Autarquias sem glifosato é uma campanha liderada pela Quercus que apela aos municípios para restringirem a utilização dos herbicidas, apontando alternativas no controle das ervas. A Câmara Municipal do Funchal tem tido o cuidado de sensibilizar os munícipes que têm hortas para que não se utilize herbicidas. Aliás, no nosso regulamento, no regulamento das hortas urbanas, está lá mesmo a proibição total do herbicida. A Junta de Freguesia do Jardim da Serra nunca aplicou herbicidas. Quando se colocou a questão de mondar as bermas das vias públicas, procedemos ao recurso de mão de obra e à plantação de hortênsias e também de agapantos. Como esta última variedade é infestante, nós começámos a pensar em introduzir outras plantas que até existiam nos quintais das pessoas, que são resistentes à seca, para as plantarmos nas bermas das estradas. É isso que temos vindo a fazer, e temos este espaço aqui, que é a Quinta Leonor, que tem servido de viveiro. Na verdade, as infestantes não são mais do que uma resposta da natureza às interferências do homem no solo. E a gestão das ervas deverá precisamente considerar essas reações e tentar interpretá-las. O inimigo somos nós próprios. A forma como nós gerimos as ervas é que são o problema, e não as ervas em si próprias, não é? No fundo, aquilo que se passa na agricultura e que tem sido ensinado ao longo de todos estes anos é que as ervas competem água com as culturas, as ervas podem transmitir doenças, as ervas são tóxicas para os animais, mas na verdade as ervas são também um aliado do agricultor. As ervas fazem com que o solo retenha mais água, as ervas atraem auxiliares para os agricultores, as ervas podem ser usadas também em culinária, podem ser usadas para fazer também inseticidas naturais. Agora, a nossa abordagem em agricultura biológica nas ervas é uma abordagem completamente diferente, ou seja, no fundo, o que nós queremos é que não existam condições para as ervas tomarem supremacia sobre as culturas. E para isso há uma técnica que é fundamental, que é nós não podemos deixar terra à vista, ou seja, o solo é uma regra fundamental da agricultura biológica, não termos terra à vista, porque sempre que temos terra à vista ou sempre que mobilizamos, estamos a dar condições às ervas anuais para renascerem e para se multiplicarem. Como é que nós podemos evitar isto? Devem ser cortadas logo antes da floração e antes que deem fruto, se aparecerem, e ao não mobilizarmos e ao cobrirmos a terra com palha, mesmo que as sementes caiam, já não conseguem germinar, porque a palha, de certa forma, compete em luz com as sementes, e as sementes já não germinam. Estas ervas têm aspectos positivos que não devem ser descurados. Protegem o solo da erosão, melhoram a sua estrutura e estimulam a atividade biológica, aumentam a capacidade de retenção de água no solo, servem de atrativo para aves e insetos úteis e podem, por exemplo, extrair nutrientes em profundidade e restituí-los à superfície, onde ficam disponíveis para as culturas.
qualquer erva tem sempre um potencial, quanto mais não seja de empalhamento, não é? E por isso é que em agricultura biológica nós fazemos culturas para vender e fazemos culturas para o solo e também para nos poupar trabalho. Portanto, neste caso, aqui foi semeado centeio de propósito. Por um lado aproveitámos as sementes do centeio para fazer farinha e também aproveitámos a palha para cobrir o solo. E é nesta perspectiva que a agricultura biológica se posiciona. Não é olhar para as ervas da mesma forma que nos ensinaram a olhar, é ter uma perspectiva completamente diferente. Dentro de um pomar, porque é que não, em vez de andarmos a mondar ervas e gastar dinheiro com a monda, porque é que não se produz hortícolas dentro dos pomares? Portanto, os pomares, quando são novos, isso é perfeitamente possível. Porque é que não se cultivam aromáticas? Lá está, as aromáticas, a maior parte delas já são culturas perenes, já não são anuais, já são culturas que ficam instaladas permanentemente e em que não é preciso mobilizar o solo. Caso seja possível salvaguardar a integridade das culturas, a introdução de animais para o controlo das ervas é uma excelente opção, que permite conciliar a gestão da erva com o controlo de outras pragas, nomeadamente através do aproveitamento de fruta caída e a ingestão de insetos e outros seres vivos que atacam as culturas e que se desenvolvem ou escondem no solo. Em vez deste pomar estar a produzir ervas e que davam trabalho depois a mondá-las, nós optámos por cobrir com a batata doce, porque a batata doce é uma planta que tem um efeito alelopático forte, ou seja, ela consegue também através dos compostos bioquímicos que liberta nas raízes abafar as outras ervas. E o que acontece é que num pomar, em vez de estarmos a gastar dinheiro na monda das ervas, podemos também tirar culturas. E nestes intervalos, se repararem, nestes intervalos onde já aqui há alguma palha, também nascem algumas ervas, mas estas ervas não são problemáticas. Porquê? Porque a batata doce ao crescer vai abafá-las e impede que elas se desenvolvam muito. Por outro lado também podemos aproveitar estas situações, por exemplo, de clareiras, para, sem mobilizar, ou apenas com uma cana, plantar favas, para que as favas também cubram o território. Portanto, aqui o que nos assusta imenso é terra à vista. Portanto, todas as técnicas que nós devemos de usar terá que ser o sentido de aumentar a supremacia das espécies que nós queremos vender ou utilizar em detrimento das ervas e nunca a mobilização. Numa fase inicial do crescimento das árvores, ou no inverno, no caso de árvores maiores mas de folhagem caduca, pode-se optar pelo cultivo de espécies hortícolas no interior do pomar, obtendo um retorno mais rápido do capital investido, enquanto não existe produção de fruta. No verão e na primavera também podemos substituir este tipo de culturas, porque, por exemplo, pelas abóboras, pelas mogangas, a própria pimpinela também tem este comportamento invasor, não é? Portanto, aquilo que é importante é conhecer a botânica de cada espécie e utilizá-la no sítio certo com aquilo que nós queremos, não é? De certa forma é produzir com custos reduzidos e sem aplicação de produtos tóxicos ou sem gastar muito dinheiro na mão de obra para diminuir a pressão das ervas. Por exemplo, o centeio também tem a palha do centeio em cima do solo, também liberta químicos que têm quase o efeito dos herbicidas, só que de uma forma natural, portanto, produz alguns ácidos que de certa forma inibem a germinação das ervas. O controle de ervas junto às árvores é feita por monda manual e cobertura de solo, com os resíduos do próprio prado, de outras culturas ou da agroindústria, tendo o cuidado de afastar o material do tronco para evitar excesso de umidade e desenvolvimento de fungos. De facto, apesar das ervas serem um problema mais complicado para a mudança da agricultura biológica, eu costumo dizer que o problema não são as ervas, o problema tem a ver com a forma como os agricultores e como nós técnicos fomos ensinados ao longo de gerações a olhar para as ervas, não é?
Condicionados pela informação que recebemos, estamos habituados a olhar para as ervas como o inimigo número 1 das culturas e desprezamos os seus efeitos benéficos e talvez até algumas das suas utilidades alternativas. Na verdade, muito pior que as ervas é a aplicação de substâncias tóxicas que destroem os ecossistemas e põem em causa a saúde pública, a sua saúde e a dos seus. Antes de intervir, pense com os pés na terra. O Porto Santo oferece-nos uma história natural com mais de 14 milhões de anos. Outrora, teria uma superfície 5 vezes superior à atual. Nesta Ilha Dourada, encontramos um coberto vegetal devidamente adaptado às condições edafoclimáticas locais. Na sua paisagem, encontramos plantas que são algumas delas comuns às que existem na Ilha da Madeira, nas desertas e até mesmo nas selvagens, mas também encontramos uma vegetação composta por plantas únicas do Porto Santo, preciosidades locais, os endemismos porto-santenses. Desde a colonização humana do Porto Santo, as pessoas aprenderam a conhecer e a saber usar as suas plantas. Algumas plantas são usadas em medicina popular. Uma delas destaca-se, a selvageira. A selvageira, esta em concreto, é uma planta exclusiva do Porto Santo. Trata-se de Siderites candicans, variedade multiflora. Em medicina popular, usam-se as folhas e as inflorescências em chá para males do estômago e em geral. A lógena é uma planta que tem um odor muito intenso. Trata-se de uma espécie que é endémica da Madeira, que também existe na Ilha do Porto Santo. Artemisia argentea é uma asterócia ou composta e é usada em medicina popular. O chá das suas folhas e inflorescências é utilizado com fins medicinais para atenuar as cólicas e, em particular, as cólicas menstruais. O isopo é uma planta que é exclusiva da Madeira. Existe nas escarpas do Porto Santo, da Ilha da Madeira e das desertas, pertence à família das lamiaça ou labiadas e pertence à espécie Micromeriavaria, à subespécie Timoides. É importante nós sabermos os nomes científicos porque existem outras plantas que têm o mesmo nome comum, inclusive Isopo officinalis, que é também uma planta medicinal. O nosso isopo é usado em medicina popular para diferentes fins, mas é mais conhecido como calmante e expectorante.